Aleluia. Graça e paz, igreja. É uma honra, é uma enorme satisfação poder estar aqui voltando à casa a qual eu fui gerado, né? E falar desses 14 anos, sem falar desse grande homem de Deus, que foi uma bênção para a minha vida, o apóstolo Nivaldo, a pastora Sheila e os demais. Durante essa trajetória desses 14 anos, muitas coisas aconteceram. Eu não podia deixar de falar. Aprendi muito com esse casal, com essa liderança abençoada, a qual muitas vezes pessoas chegavam e durante um longo tempo perguntavam: ainda está lá? Estou. Ainda está no corpo diaconal? Estou. Não arredarei o pé de lá enquanto Jesus não voltar e a igreja não ser arrebatada, querida. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Muita gente, escutei muitos falarem mal desse ministério, mas eu sempre prezei em defender essa liderança. Certa feita eu estava em casa conversando com minha esposa e eu disse para ela, você parece que é meio maluco. Ela, por quê? A gente estava conversando, eu disse, eu não entendo como as pessoas são abençoadas e depois elas querem cuspir no prato ao qual você comeu. Ei, querido, olha para cá. Mas para chegar a essa estação aqui você precisa... Mas para chegar a essa estação aqui você precisa de permanecer firme. Você precisa de permanecer fiel. Você precisa de permanecer nele. Vi muitos jovens chegarem aqui, como o pastor Eliseu falou, com 14 anos. Vi muitos entrarem e sair. E hoje eu estava orando pela manhã e o Espírito Santo me fez me lembrar de algo, querido. E eu disse que eu sou um daquela geração do início, a qual muitos jovens estavam ali na casa do mentor, onde era ali na beira do canal, e a gente costumava brincar e dizer que era o micro-ondas porque era quente. Mas uma geração que estava disposta a arregaçar a manga da camisa, querido, e servir a esse Deus maravilhoso. Vi muitos entrarem por essas portas orando em línguas no início do culto e sair orando em línguas, mas não permaneceram. Para quem gosta de notar o título, perseverando na leitura e na oração, querido. Para você chegar nessa estação, você precisa de perseverar. E muitas vezes me criticavam, alguns que saíram, vai continuar? Eu digo, eu vou continuar, querido, porque eu entendo uma coisa: Deus, Ele tem cuidado da minha vida. E eu disse para essa pessoa, e a minha liderança também, eu não vou ser ingrato. Aleluia. Como eu falei, estou aqui desde o princípio e sou grato a esse casal. Muitas e muitas vezes teve muito trabalho e às vezes eu ficava olhando para algumas pessoas a qual eu liderava e eu dizia, eu não aguento, eu não suporto isso. Mas quando eu olhava para a palavra e quando eu me lembrava da vida desse casal que saía do Beira-Mar para Jardim Paulista, essa época eu não peguei não, querido, que ainda era no outro ministério.
Mas desde o início desse ministério, eu estou aqui e eu dizia para mim mesmo: eu jamais vou trair a minha liderança. Querido, alguns ficam felizes por essa época, até porque muitos vão estar aqui no sábado de ser consagrado, mas a minha maior felicidade era ver alguns jovens daquela época serem consagrados. E no dia que eu fui consagrado, eu fiquei imaginando, pensando: quantos chegaram aqui? E o Espírito Santo disse: ei, filho, mas você está aqui, você perseverou até agora. Continue. Um homem que chegou aqui e muitas vezes tinha que ir na casa do seu líder por causa de algumas complicações no casamento. Ei, querido, mas eu vou dizer uma coisa a você. Mesmo com os embaraços que o diabo lança, não desiste. Continua perseverando, querido. E eu continuei. Mas muitas vezes o diabo queria que eu desistisse. Certa feita eu me lembro como se fosse hoje. Teve um evento aqui na igreja. E como eu disse, ninguém nasce com uma certa idade. Quando você chega na igreja, é um bebê espiritual. Mas você não pode permanecer como um menino amarelo. Assim como diz o apóstolo Paulo: não pude vos dar um alimento sólido, porque ainda se comporta como criança, precisa de tomar leite. Mas eu fui aprendendo com o meu líder. Lembro como se fosse hoje. Um dia cheguei na casa dele e o meu líder disse: ei, o homem que não tem domínio próprio, meu filho, ele é como uma cidade sem muralha, que facilmente o seu inimigo vê as suas fraquezas. E fui aprendendo. Ei, querido, ainda há quem fale que esse ministério, como foi falado aqui a pastora Viviane, o ministério é aquela igreja do Caicai, querido. Mas é a igreja que trata você com amor, que restaura teu casamento, que restaura a tua vida, querido. Você entende? Certa feita as pessoas chegaram para mim e disseram, da minha própria família: isso não vai dar em nada. Mas eu estou aqui de pé, querido. Eu não digo dessa forma, querido, não por soberba. Porque eu aprendi algo, que a soberba é uma sala onde você fica sentado, está repreendido, esperando a ruína chegar. Vi muitos chegarem aqui e voltar para o final da fila. Mas vi muitos também serem consagrados. Um homem a qual chegou aqui, que muitas vezes quando eu estava liderando o corpo diaconal, pessoas olhavam e diziam para mim, me lembro como se fosse hoje, a pastora Paline: é difícil de arrancar um sorriso do nosso líder. Alguns chegavam e diziam: ele é chato. Mas quando se aproximava, ei, pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Ei, querido, eu quero que você entenda uma coisa. Dificuldades, elas vão vir. Você que está chegando aqui agora, dessa geração, permaneça, querido, persevere. Muitos que chegaram a sentar nessas cadeiras e dizerem: se eu estivesse ali eu faria melhor. Ei, querido, só sobe aqui no altar, não estou dizendo, vou repetir, não estou dizendo por soberba, aquele que Deus quer que suba. Porque subir aqui e vir pregar é fácil. Você preparar um sermão, mas ter uma vida pautada na palavra, regrada pela palavra. Eu sempre escutei muitas vezes meu líder dizer: Janilson, 90%, 95%
é a nossa vida e 5% é no altar. E eu fui aprendendo. Certa feita ele me chamou e disse: chegou o seu tempo. E eu disse para ele que não. Não era que eu não tivesse preparado, querido, mas é porque o diabo queria colocar medo da responsabilidade. Você entende? E eu não queria fazer algo para que depois eu viesse retroceder e voltar para o final da fila. Você está entendendo? Abre a tua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Aceleração. Mas para você chegar nessa nova etapa, querido, você precisa de perseverar. Essa palavra quer dizer conservar-se firme, permanecer, estar intacto. Vamos lá. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Em outras palavras, se você não desistir, se você não retroceder, ei, querido, vejo muitos jovens entrar por essas portas. Eu sempre disse para mim mesmo: eu prefiro ir a passos curtos, lento, mas eu preciso de permanecer. Nada contra a quem corre, como tem o título, mas para você permanecer, você precisa de estar no propósito, querido. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Para chegar nessa estação, você precisa de estar, para acelerar, você precisa de estar no propósito. Eu nunca vi ninguém conduzir um carro e acelerar ele do lado de fora. Você precisa estar dentro do propósito, querido. Fora você nunca vai funcionar. Ei, querido, quando eu entendi isso, outro dia lá em Palmarelo eu estava no culto e poucas pessoas. Eu olhei, o coração começava a chorar por dentro. E eu me lembrei, meu líder nunca desistiu. No início, no princípio, eram 7 pessoas. E eu disse: ei, diabo, você não vai me entristecer, você não vai me frustrar os meus sonhos. E aí comecei a orar. A igreja começou a chegar, o pessoal do louvor. Eu disse: ei, está errado. Antes de qualquer coisa, antes de vocês passarem os louvores que vão tocar, vamos orar. Ei, querido, se você não persevera na leitura e na oração, não vai funcionar. E no final do culto, um jovem aceita. E aí vem alguém lá de dentro e pergunta: ei, pastor, funcionou? E eu disse: você acha que não funciona? É a palavra. E eu disse para ela: o que é que você quer que aconteça no culto? Decrete, determine, e assim será feito. Vamos lá, querido, para a palavra. Abre a tua Bíblia lá em Tiago. Tiago, capítulo 1. E o versículo 2 ao 4. Eu vou ler por conta das horas, queridos. Dizemos que o relógio, ele não é convertido,
mas eu tenho entendido, eu tenho percebido, porque a palavra diz que o homem espiritual, ele vai perceber, ele vai entender as coisas do Espírito. As pessoas aí fora estão desacordadas, querido. A palavra diz que Deus, ele não quer que nenhum dos homens se percam, mas os homens estão plenamente cegos, esperando com expectativa na manifestação do poder de Deus. Mas Deus, ele só se manifesta onde ele é desejado. E como eu falei, o tempo está sendo encurtado. As pessoas estão desacordadas, não estão percebendo que a volta do Senhor está mais próxima do que imaginamos, querido. Eu e você precisamos de entender isso e entrar nesse propósito de aceleração. Vamos lá, queridos. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta e sem coisa alguma, sem falta de coisa alguma. Dá um pulinho lá em Romanos 5. Tempo de aceleração. Ei, querido, esse tempo, quem tem que acelerar somos eu e você, querido. Não podemos esperar que o Senhor desça e venha fazer aquilo que nós temos que fazer. Você entende? Eu estava bem lembrando aqui agora que nós fazíamos parte de uma geração que as pessoas entravam. Eu lembro muito bem que ainda era na época que a gente cultuávamos na associação, e que as pessoas entravam pelas portas e se agarravam naquelas pilastras, querido. Se derramavam na presença do Senhor de tal forma. E um dia desse eu estava comentando isso lá em Palmarelo. E eu disse, nós não devemos viver do passado, mas tem coisas que o Senhor traz para nossas vidas, nós devemos nos lembrar. Eu estava vendo uma ministração, querido, de um pastor. Ele começa a orar por um cadeirante, e aquele cadeirante se levanta, começa a andar dentro da igreja, e o pastor diz, você não precisa mais disso aqui, dessa cadeira, você pode doar para uma pessoa que está precisando. E ele olhou para o pastor e disse, não, eu preciso dela para me lembrar de onde o Senhor me tirou, para eu não voltar para lá. Você entende? Querido, muitas vezes eu ficava triste quando estava aqui, ainda no corpo diaconal, porque algumas pessoas pediam para entrar, elas não entendiam o propósito. Vou repetir novamente, quando você não entende o propósito, não tem como você acelerar. Acha que é uma brincadeira, está ali de pé, bem arrumado, com terno, bonitinho. Ei, querido, se você entendesse verdadeiramente, você não queria estar retrocedendo e voltar para a fila, para o final da fila, querido. Não que somos perfeitos, você não tropece e não tem o direito de se levantar e seguir em frente. Mas o que eu quero dizer com isso, querido? Você foi chamado não para desistir, mas para perseverar. Deus não chama ninguém. Eu mostro a você que desde Gênesis e Apocalipse, querido, você não vai encontrar palavra nenhuma dizendo que você é derrotado. Eu acho interessante um louvor que Judson de Oliveira canta. E a letra é mais ou menos assim: que aquele que entra nos santos dos santos, em outro lugar, ele não consegue viver.
E outro dia, o jovem William ministrando o louvor, e eu disse: é fácil a gente falar, cantar, entoar as canções, mas será que verdadeiramente você está fazendo dessa canção a tua oração perfeita, que ela suba com um doce e suave incenso às narinas do Senhor? Ou você está deixando que a palavra se cumpra quando ela diz: me louva com os lábios, mas o seu coração está bastante distante, querido? E essa manhã eu fiquei pensando: Pai, o que é que o Senhor quer que eu leve para a sua igreja? Se você vai falar daquilo que eu fiz na sua vida, você não permaneceu até hoje. Querido, eu fico triste quando eu vejo jovens, ou até alguns adultos, que passaram, provaram do Evangelho e retrocedem. E quando chega aqui, o louvor está tocando, eu não quero sair desse lugar, permanecer nesse lugar. Mas é isso que está no seu coração? Ou você tem deixado o diabo persuadir o seu coração, querido? Eu fiquei matutando essa manhã. Tempo de aceleração. Mas muitos querem andar como alguns carros velhos. Acelera e tira o pé. E aí fica indo para frente e dá aquelas chacoalhadas. Ei, querido, nós precisamos de acelerar. Mas para acelerar, como eu falei, é preciso estar dentro do propósito. Fora dele, não tem como caminhar. E quando eu me encontrei no propósito, eu lancei aquele medo da responsabilidade fora. Quando meu líder veio falar comigo: eu não quero ser igual a fulano, a ciclano, não vou citar o nome por falta de ética. Foi essa a resposta que eu dei. Ei, querido, Deus não chama pessoas perfeitas, mas Ele nos aperfeiçoa. Mas para isso é preciso eu e você querer. É preciso se enquadrar na sua palavra, perseverar, permanecer. Já imaginou esse tempo todinho vir aqui, você encontrar o seu pastor aqui essa noite, e ainda com um menino, como um bebê chorão, de fralda, de chupeta? E veio essa imagem na minha mente, e o Espírito Santo disse: muitos se comportam dessa forma, querido. Não cresceram, não despertaram. É bom subir aqui e estar pregando, querido. Mas o melhor é estar aos pés do Senhor, escutando, absorvendo. Eu vi muitos estarem próximos, estar colado todos os dias aqui na obra. Ei, jovem, é bom, mas seja uma esponja, absorva, mas pratique. Ei, querido, eu não digo isso para estar puxando o saco, mas estar perto desse homem e de sua esposa é bênção. Ei, certa feita uma pessoa: meu líder não vem aqui. Ei, menino amarelo, ele mora ali do outro lado. Quando você precisa, é só você ir lá. Por isso que muitos não perseveram, querido. Muitos não permanecem.
Estar perto e não obedecer, não perseverar, não vai te levar a caminho nenhum. Com o passar do tempo eu fui aprendendo. Aprendendo com os meus erros, com os meus acertos. E eu estava orando pela manhã e me lembrei de um versículo que o apóstolo Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e reduzo ele a pó, para que eu mesmo pregando a palavra não venha a ser reprovado. Precisamos de entender isso, querido. Quando nós não entendemos, é como aquelas pessoas que estão numa fila e querem voltar constantemente para recomeçar tudo de novo. Ei, a palavra diz lá em Eclesiastes que melhor é o final, não é o princípio. Quando passamos a entender isso, você não vai andar como um menino amarelo. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. E você vai aprendendo. Vamos lá, abre lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Eu vou ler por conta das horas que o relógio não se converteu ainda, amém? E vamos lá. Amém. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ei, querido, eu outro dia estava lendo essa passagem e eu fico imaginando, eu fico me vendo, como é que as pessoas provam? A palavra diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações e as pessoas querem retroceder, voltar atrás. E eu fiquei pensando, desistem tão fácil. Imagine se Cristo tivesse desistido, querido. Como é que nós estaríamos hoje? E a palavra diz que nós somos imagem e semelhança. Muitos desistem facilmente. Dá um pulinho lá, querido, em Filipenses 3. Capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo o que há alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, querido, a palavra diz que nós precisamos de permanecer. Alguns aí até pregam aí fora que uma vez salvo e salvo sempre. Ei, precisamos de permanecer, de perseverar. A palavra diz que aquele que permanece, persevera, ele receberá uma coroa. Mas aquele que retrocede, não, querido. Aquele que desiste, a palavra diz que não imagine nem pense esse homem que receberá algo do Senhor, que é como as ondas do mar, que o vento sopra para a direita e leva ele para a direita, sopra e leva ele para a esquerda e ele vai para a esquerda. Não pense esse homem que receberá algo do Senhor.
mas aquele que permanece firme. Ei, querido, o cristão deve ser como uma palmeira chamada de cedro do Líbano, que o vento sopra e ela se enverga até encostar no chão, querido. Mas quando o vento passa, ela volta e torna-se a ficar de pé. Quando eu li isso, eu olhei para mim mesmo e disse: deixa de ser menino. Não é tempo de estar sendo mais menino. Como eu falei no início, quase todas as semanas, todos os dias, eu estava na casa do meu líder. Mas quando eu comecei a aprender a andar pela palavra, a confiar na palavra, a permanecer na palavra, a perseverar na palavra, eu comecei a mudar, querido. Muitas vezes eu entrava pelas portas ali, e tem pessoas que dizem assim: eu não quero ser puxado a orelha. Ei, querido, a palavra diz que Deus corrige aquele quem Ele ama, igual a um pai. E hoje eu posso agradecer ao meu pai espiritual, apóstolo Nivaldo. E muitas vezes entrar pelas portas ali com a cara desse tamanho, parecendo um sapo cururu quando você joga sal nele, querido. Ei, pastor, o senhor não tem vergonha de dizer isso, não? Tenho não, querido. Sabe por quê? Porque eu perseverei e hoje estou aqui. E muitas vezes o discípulo não quer ser corrigido, não quer perseverar. Certa feita um discípulo chegou para mim: eu estou saindo do ministério. E querido, por quê? O que foi que houve? Não, porque a minha esposa recebeu uma profecia. Eu disse: foi? Diga qual foi a profecia, meu amado. Não, porque lá não é o lugar de eu estar, porque lá tem gente errada, então quer dizer que eu sou sem vergonha, eu sou safado junto com a minha liderança? Eu olhei para os olhos dele. Ei, querido, você deveria honrar a sua liderança. E eu disse para ele: muitas vezes sair de madrugada para estar lá na sua casa porque você estava em conflito com sua esposa. E hoje eu não presto, nem a minha liderança presta. Não, eu sei, querido, a palavra diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo testificou dentro de você, querido? Não. E como eu falei, você vai aprendendo. Jesus disse que não seria fácil, querido. Ele não disse que seria fácil. No início da minha caminhada, eu era um homem que passava a noite ali na frente, muitas vezes embriagado. E quando eu me converti, o diabo muitas vezes, tá vendo? Quando tu vivia por ali, vivia me servindo, tinha dinheiro no bolso. Hoje, eu olhei e disse: está repreendido, porque eu disse para mim mesmo, no dia que eu botar os pés na casa do Senhor, eu jamais retrocederei. Ei, querido, eu aprendi uma coisa com esse grande homem de Deus. Muitas vezes o homem tem palavra para outro homem, mas para Deus ele quer barganhar. Ele quer servir a Deus e quer servir o diabo. Não tem como. Ou você persevera na palavra e na oração e permanece na presença do Senhor. Ei, querido, não tem como servir a Deus e ao diabo. Ou você serve a Deus 100%, ou você se devota ao diabo. O povo na antiga aliança, quando saíram do Egito, saíram com riquezas. E o faraó chegou para Moisés, foi conversar com o faraó para resgatar o povo, tirar o povo.
Ele disse, vai às crianças. Para melhor dizer, fica as crianças, ficam os gados, as suas ovelhas. E Moisés disse, ou vai tudo, ou 100%, ou nada. Não tem como você adorar o Senhor pela metade, querido. Não tem. Ei, amado, eu não cheguei aqui como muitos jovens, adolescente, como diz há 14 anos de ministério. Não me arrependo de estar servindo a Cristo. Me arrependo de não ter encontrado esse ministério muito antes. Eu me lembro como se fosse hoje. Caminhava muito com a minha mãe, ia para as igrejas, mas não tinha o que eu tenho aqui, o que você tem, querido. Valorize isso. Não seja ingrato. Persevere na oração, na palavra, e persevere no seu ministério, querido. Vi muitos jovens chegarem aqui, entrar e sair. Muitos não permaneceram. E isso não me deixa muito feliz, querido. Certa feita, num evento, eu fui orar por alguém e disse a ele, Deus está, que o Senhor venha restituir todo aquilo que o diabo roubou um dia, querida. Mas eu olhei para ele e disse, mas você precisa de permanecer. Se você não permanecer, você vai ficar voltando para o final da fila constantemente. Não é Deus que tem que acelerar, somos nós que precisamos de acelerar, querido. Nós precisamos de entender isso. Quando você entende isso, você não vai parar. Abre a tua Bíblia lá em Tiago novamente. Tiago capítulo 5, versículo 7 em diante. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e a seróide. Sede vós também paciente, fortalecei-vos o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. O 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, as aflições, a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor Jesus. Eis que temos bem-aventurados os que sofrem, que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Querido, muitos por não conhecer a palavra aí fora e diz, o Senhor tem a paciência de Jó. E eu disse, você já leu, já completo? Que Jó não era paciente não, querido. Você se engana. Eu costumo dizer, eu estava lendo o livro Em Busca de Paulo, e tem um trecho que o autor diz que as pessoas não leem mais a Bíblia aí fora, mas elas costumam ler a vida do cristão. Você entende? Hoje eu tenho lutado lá em Palmarelo e tenho levado aos discípulos que não é somente você chegar aqui na frente e entoar um louvor, como eu falei antes.
mas é você ter convicção daquilo que você está falando, daquilo que você está cantando. Você entende? Você precisa de saber, de entender o que você está fazendo no reino do Senhor. Eu costumo dizer aos meus discípulos lá que o reino de Deus, ele não é divisão, mas sim um acréscimo, querido. E nós precisamos de pegar junto e acrescentarmos com o Senhor. Muitas pessoas chegavam. Um dia um abençoado chegou e disse: e aí, benção, vai para a igreja hoje? Não vou não. Por quê? Eu queria que fosse fulano que fosse pregar. Eu chamei ele e disse: o que vai ser pregado lá vai ser o quê? Não é a palavra, querido? Você não valoriza a palavra? A unção pode ser até não ser igual. Ninguém é igual a ninguém, querido. Sua digital não é igual à minha. Mas eu entendi uma coisa, que eu preciso de honrar essa palavra. E quando você honra ela, você cresce, querido. Certa feita eu estava olhando e alguém pregando. Se eu estivesse ali eu faria melhor. Não faria não, sabe por quê? Porque ele está ali, porque Deus quis que ele estivesse ali, querido. Nós precisamos de entender isso e respeitar. E só permanece, só chega nessa estação aquele que persevera, aquele que não retrocede, aquele que não tem vergonha de dizer que é um discípulo de Cristo. Eu aprendi uma coisa, querido: ser o que eu sou aqui e ser o que eu sou aqui na minha casa. Eu errei muito na educação dos meus filhos. Mas eu fui aprendendo. E com certo tempo chegou o neto. E hoje eu tenho ensinado. Tenho ensinado a ele. Ao ponto que um dia desse ele foi passar um final de semana na casa do pai. E quando chegou lá, ele pegou o pai dele fumando e se embriagando no lado de fora. E ele disse para o pai: ei, Jesus não se agrada disso não, isso é do diabo, você está cheio de diabo. E o pai, por sua vez, foi procurar minha esposa e dizer: olha o que a senhora está ensinando. Eu disse a ele: querido, não é o que eu estou ensinando não, é o que ele tem aprendido, é o que ele tem visto fazer. Quando você não persevera na palavra, querido, quando você não permanece firme, as pessoas não vão te enxergar como homem e como mulher de Deus. Eu acho interessante a letra de uma música que ela diz assim: você é a imagem, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas como é que eu vou refletir a imagem do Senhor se eu não entro no propósito? Você está entendendo? Quando você entra no propósito, querido, as coisas tudo ficam mais fácil. É como o pastor Will fala: é como você usar faca quente na manteiga. Abre a tua Bíblia lá em Marcos capítulo 13, versículo 13, querido. Eu vou ler para adiantar por conta das horas. O louvor já subiu. Sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo.
Se você quiser abrir, ou então nota aí Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 39. Não rejeitei, pois, a vossa confiança que tem é voltado galardão, porque necessitais da paciência para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E mais adiante ele diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você entende por que você precisa de perseverar, querido? Não é por acaso a aceleração. Muitos que não davam credibilidade, eu me lembro como se fosse hoje. Isso não vai dar em nada, um pingado, um punhado de gente. Ei, querido, eu escutei muitas coisas. E vou repetir, era menino. Ao ponto que meu líder morava ali do outro lado, na época que o apóstolo saiu. E havia algumas ameaças. Mas eu queria defender a todo custo. Ao ponto que um próprio discípulo da igreja estava discutindo e brigando do outro lado. Mas eu ainda era um bebê na fé. E não entendia. Ah, se vier por lá de cá para mexer com o meu líder, eu arranco a cabeça dele. E depois eu orando, o Espírito Santo me fez me lembrar. A passagem a qual Pedro arranca a orelha de Malco. E quando você vai lendo a palavra, querido, você vai se enquadrando nela, você vai vendo os seus erros e vai consertando. E eu disse para mim mesmo: será que Jesus se comportaria dessa forma? E por que eu tenho que me comportar como um menino amarelo? Você entende? Eu fico muito feliz em ver rostos novos aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Permaneça, persevere. Se você tem desejo, se você tem sonho de ministério, persevere, querida. Como eu falei no início, eu tinha medo da responsabilidade, mas eu tinha esquecido do sonho que Deus já tinha me dado há muito tempo, desde o início. Ainda era no outro ministério. Minha esposa se converteu primeiro. E aí ela fazia parte de uma escola, não era nem escola de avivamento, era escola de líderes. E eu sonhava com aquilo. Aí o tempo foi passando, e eu fui permanecendo. Ao ponto de começar a liderar o corpo diaconal, vim para cá. E como eu falei, eu estou aqui. Permaneci de pé. Ei, querido, eu sou melhor do que nenhum de vocês. Sou um servo. E você precisa de se enquadrar na palavra. Não é a palavra que tem que se enquadrar nas nossas vidas. Eu vi muitas pessoas dizerem assim: eu aceitei o evangelho. Um dia um jovem chegou para mim, estava conversando e disse: eu aceitei a Cristo. Eu disse amém. Eu disse a ele: você aceitou o evangelho? Você deixou o evangelho entrar em você? Porque você precisa de mudar. Nós precisamos de entender isso, para permanecer e para chegar nessa estação de aceleração, querido. Porque aquele que não permanece, ele nunca vai chegar nessa estação. Não é que o Senhor não queira, não é que
que estou aqui hoje ministrando a palavra não queira, querido. Mas quando você quer, deseja, você vai prosseguir. Ei, um certo líder uma vez perguntou a alguns discípulos: ei, querido, por que vocês não estão avançando? Antes não era o líder? E o que está acontecendo? E eles responderam por líder: não, líder, meu líder, somos nós mesmos. Você entende? Deus nunca te chamou, querido, para dizer que você é derrotado. Entre milhares e milhares de espermatozoides, querido, o Senhor estava lá aplaudindo: vai, campeão, vai, você vai vencer, você é o meu escolhido. Eu não entendo como muitos cristãos se levantam de manhã: ah, eu levantei hoje com o pé esquerdo. Ei, querido, você está servindo a quem? Você está perseverando na palavra, ou você está deixando o diabo persuadir seu coração? Quando eu entendi isso, eu disse: agora é a hora de eu pegar o meu voo. Quando você se engloba, se encaixa no chamado, querido, não tem o diabo nem seus demônios que vão te parar. Agora é preciso você decidir e deixar de olhar para o seu irmão: ah, fulano só está ali porque fica colado demais com o líder. Ei, querido, deixa de ser menino, pega junto, cola com o teu líder. Eu não vivo 24 horas na casa do meu apóstolo, ele mora do outro lado. Mas quando eu preciso, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou lá procurá-lo. Certo dia eu conversando com minha esposa, eu disse até ela, disse: é uma vergonha eu morando aqui, mas eu deveria estar mais colado com o meu líder. Eu preciso de continuar. Você está entendendo a palavra? Então, querido, não deixa o tempo passar. Eu perdi muito tempo da minha vida. Muito tempo mesmo. E tem pessoas que muitas vezes têm vergonha de falar aquilo que você tem passado. Certa feita, muitas vezes aí o apóstolo chegava para mim: Janilson, o tempo está passando, pessoas vão chegando. E é tempo de, em outras palavras, de decolar. Porque se você não seguir em frente, se você não acelerar, você vai ficando para trás. Outras pessoas vão chegando. E eu entendi que o tempo de comodismo já tinha ultrapassado já há muito tempo. E eu precisava de seguir em frente. Amém? Fica de pé, querido. Precisamos de perseverar para chegar nessa nova estação, querido. Para entrar no propósito de Deus. Você escutou aqui que eu disse que não tem como você acelerar fora do veículo. Você precisa estar dentro do propósito. Quando você entrar nesse propósito, você não vai ficar a passos curtos,
mas você vai acelerar. Repete assim comigo, querido. Eu não vou parar. Eu vou acelerar. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, querido. Adora Ele.